Por que a nossa bolsa de valores não para de cair? Após nós atingirmos 130 mil pontos, o Ibov simplesmente começou a recuar e nos 2-3 meses seguintes nós descemos para 120 e 115 mil pontos, o que representa uma queda de uns 12%. Nesse vídeo vamos tentar entender quais os motivos que levaram a essa queda e se você é um investidor que começou em 2020, 2021, a sua carteira provavelmente está negativa ou no 0 a 0. Então me acompanhe que esse vídeo vai ser muito importante para você, principalmente para que você consiga tomar as melhores decisões a partir de agora, para que você invista cada vez melhor. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, trazendo informações de qualidade, mas que vão direto ao ponto, que você pegue e coloque em prática e que você aprenda e evolua como investidor, para que você enriqueça no longo prazo. Então, sem enrolação, vamos lá para o vídeo e vamos entender por que a bolsa está caindo, quais são os motivos que levaram a essa queda. Bom, para entender um pouco o que está acontecendo com a nossa bolsa, a gente precisa entender o que passa por trás da cabeça de quem está ali comprando e vendendo ativos. Se a bolsa está caindo e ela está caindo bastante, significa que existe uma força vendedora muito maior do que uma força compradora. Existem muito mais pessoas querendo vender, se desfazer daqueles ativos, do que pessoas acreditando na economia, acreditando nos negócios e querendo investir. Então as pessoas estão com medo, estão com algum tipo de incerteza, o que levam elas a saírem da bolsa de valores, a retirarem o seu dinheiro e procurarem outros tipos de investimentos, seja ele renda fixa ou então simplesmente guardar aquele dinheiro. Dito isso, a gente precisa separar aqui algumas informações do que está acontecendo lá fora, no mundo, e também aqui no Brasil. No mundo existem dois fatores muito importantes que estão acontecendo nesse momento, que o primeiro deles é a inflação. Todos os países tiveram que injetar dinheiro na economia para que não acontecesse algo muito mais grave e que a gente conseguisse passar por todo esse período, por toda essa pandemia, que inclusive ainda não acabou. A gente sempre achou que ia ser ali 3 meses, 6 meses, já passou um ano, estamos indo para o segundo ano e a pandemia ainda não foi superada. Então cada vez mais, cada mês que passa, é mais dinheiro sendo injetado e quando os governos colocam dinheiro na economia, isso automaticamente gera inflação. Isso significa que o nosso poder de compra foi muito prejudicado. Aquilo que a gente comprava no passado, hoje a gente precisa de muito mais para conseguir comprar a mesma coisa, o mesmo objeto. A gente consegue ver o reflexo da inflação à nossa volta, a gente vai no mercado, tudo está mais caro. Então esse é um ponto muito importante. A inflação, ela está muito alta e principalmente os Estados Unidos, eles estão ainda segurando o aumento da taxa de juros deles. Aqui no Brasil, a nossa Selic, ela já foi aumentando e nós estamos com uma expectativa de aumento de Selic até o final do ano, justamente para tentar controlar aqui a inflação. E lá nos Estados Unidos, eles ainda não aumentaram a sua taxa de juros, mas caso isso aconteça, se os Estados Unidos aumentar a taxa de juros, isso vai proporcionar um aumento generalizado de juros no mundo inteiro. Isso é algo muito grave e é isso que a gente tem que estar muito atento, principalmente nesse aumento de juros dos Estados Unidos. Se isso vier a acontecer, aí o mundo inteiro vai sofrer com os juros, porque pensa comigo, se os Estados Unidos estão aumentando seus juros, é muito mais tranquilo que o investidor ele invista direto lá na renda fixa dos Estados Unidos do que ele pega o seu dinheiro e coloca em países emergentes como o Brasil. Então por que o investidor internacional ele vai investir no Brasil, sendo que ele tem uma segurança e uma tranquilidade muito maior se ele investir diretamente lá nos Estados Unidos, numa renda fixa dos Estados Unidos? Então quando os Estados Unidos, se eles aumentarem esses juros, aí sim todos os demais países, o Brasil, ele vai ter que aumentar os seus juros para que ele se mantenha atrativo e que os investidores continuem querendo investir no Brasil. E é isso que é tão grave nesse aumento de juros e esse é um dos motivos que podem estar levando a essa queda. Sempre que existe esse medo, essa incerteza a mais, as pessoas passam a segurar mais o seu dinheiro e existe essa recessão natural. Com isso, os investimentos eles acabam sendo prejudicados. Outro ponto muito importante que está acontecendo lá no mundo é o Covid com a variante Delta. O número de casos da variante Delta está aumentando em vários países e isso gera uma preocupação extra para todos os investidores. Os investidores eles começam a ficar com medo, começam a criar aquela nova incerteza de será que vai ter um novo lockdown? Será que vamos ter uma nova onda do Covid? E isso tudo gera preocupação. Se isso acontecer, a economia volta a fechar, a economia volta a ficar em recessão e isso acarreta em mais injeção de dinheiro do governo e mais inflação e aí começa a criar essa bola de neve e aí todos os países vão se prejudicando cada vez mais e a crise vai se agravando cada vez mais. Então a gente tem que ficar muito atento nesses dois pontos. Também temos outras situações que estão acontecendo no mundo, que é o caso da retirada das tropas
dos Estados Unidos do Afeganistão, o que levou ao domínio do Talibã. Eles já estão controlando todo o sistema bancário, ou seja, só é aceito Bitcoin e criptomoedas, então é algo bem preocupante que está acontecendo lá. A China vem cada vez mais querendo controlar as suas empresas, ela já controlou o setor da educação, fazendo com que as empresas de educação não pudessem mais obter lucro. Isso fez com que as ações dessas empresas caíssem muito, e agora tem um pouco de boato de que a China está querendo controlar as empresas de tecnologia, o que faz com que os ETFs, principalmente o CQQQ, que é o índice que investe nas empresas de tecnologia chinesas, mas também o MCHI, que é um índice que investe nas empresas de maneira geral na China, todos esses índices eles estão caindo no momento, e a China inclusive anunciou que está querendo voltar a esse socialismo raiz, e isso é algo muito preocupante e a gente também tem que ficar de olho. Já aqui no Brasil, nós também sofremos com a inflação alta, a taxa Selic aumentando, o que faz com que as pessoas saiam da Bolsa de Valores e procurem investimentos mais tradicionais, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, investimentos de renda fixa como um todo, porque aí, como a taxa de juros está alta, está mais atrativa, fica mais fácil para esses investidores que não querem correr tanto risco na Bolsa de Valores, migrarem agora para a renda fixa e manterem lá o seu dinheiro rendendo de uma maneira mais tranquila. Então existe esse movimento de saída da Bolsa de Valores para a renda fixa. Também estamos aqui atentos a casos do Covid, da nova variante Delta. Estamos passando por uma crise hídrica, o que pode gerar apagões, a gente pode não ter mais energia elétrica. É um pouco preocupante porque se o país está crescendo e ele está crescendo num ritmo acelerado, cada vez mais será necessário mais energia. E se a gente está passando por uma crise hídrica, que é a principal fonte de energia aqui do Brasil, pode chegar em algum momento em que falte luz e a gente precise buscar alternativas para que a gente não passe por novos apagões como já aconteceu no passado. Também estamos com as reformas administrativas que estão ali se movimentando, mas estão devagar, e elas precisam acontecer para que a gente consiga ter um controle dos gastos públicos um pouco melhor, porque do jeito que está, a gente já extrapolou o gasto público e a gente precisa então fazer algo e a gente consiga ter uma economia para os próximos anos e ter uma melhora, uma perspectiva de melhora para os próximos anos. Mas o principal problema aqui do Brasil é justamente a insegurança jurídica. A gente vê o Bolsonaro e o STF se batendo de frente um com o outro, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente ouve o Paulo Guedes falando sobre criar uma moeda única aqui para o Mercosul. Existem vários vizinhos aqui que estão numa situação muito mais complicada do que o Brasil, e só de pensar em criar essa moeda única já é algo bem complicado, é bem difícil de aceitar essa criação dessa moeda. Mas claro que até então isso é só boatos, mas também é uma fala que preocupa as pessoas. E outro ponto são as famosas pesquisas eleitorais. Já estão começando a aparecer algumas pesquisas indicando que o candidato X está na frente de candidato Y. Isso já mostra que o Brasil está voltando suas atenções para as eleições de 2022. E mencionando as eleições, a gente tem que falar aqui que a Bolsa de Valores ela vai sofrer sim muita oscilação durante toda essa fase de eleições. A Bolsa vai oscilar muito durante todo esse período. Então se já estamos começando a falar de eleições agora, imagina no ano que vem ou quando estivermos mais próximos das eleições. A Bolsa ela vai flutuar muito, vai ter muitas altas e quedas, e a gente precisa estar preparado para quando isso acontecer. Então todo esse cenário brasileiro, toda essa insegurança jurídica que nós temos aqui no nosso país, isso faz com que os investidores internacionais eles não olhem mais para nós. Eles preferem investir em outros países ou então focar nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, mas eles evitam então investir no nosso país. Enquanto a gente está passando por toda essa turbulência, por toda essa insegurança jurídica, isso afasta também os investidores internacionais, o que significa que é menos dinheiro também investido aqui no nosso país. Então veja que a gente está passando por um momento bem turbulento, seja lá fora no mundo, mas aqui também no Brasil. E tudo isso acaba refletindo na nossa Bolsa de Valores. Os investidores se sentem menos confiantes para colocar o seu dinheiro. Eles preferem segurar esse dinheiro, guardar, aumentar o seu caixa, para então esperar alguma crise maior ou então alguma oportunidade que venha a surgir, mas eles preferem ficar um pouco mais na defensiva. Sempre que as pessoas estão otimistas, elas buscam comprar mais ativos, elas estão olhando para o futuro, um futuro otimista. Quando as pessoas estão pessimistas com todo esse cenário que está um pouco caótico, as pessoas então elas recuam, elas esperam e elas acabam então vendendo alguns ativos. E é por isso que a nossa bolsa ela vem numa tendência de queda. E agora vamos para a tela do computador e vamos entender, vamos olhar um pouco para o índice Bovespa e vamos entender o que já aconteceu em crises passadas, como é que foi a recuperação, para a gente tentar projetar como será o futuro, para a gente tentar entender melhor toda essa oscilação da bolsa, para que a gente consiga alinhar melhor as ideias e que a gente consiga projetar os nossos investimentos para o longo prazo. Então bora lá para a tela do computador e vamos entender um pouco melhor toda essa situação. Se você está gostando, não esquece de deixar
deixar o like aqui e também se inscrever no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre falando sobre o mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, criptomoedas e uma série de outros tipos de investimento. E agora, sem enrolação, vamos lá para a tela do computador e vamos entender toda essa oscilação da nossa bolsa de valores. Beleza, agora que nós estamos aqui na frente do computador, vamos analisar o índice Ibovespa e vamos entender um pouco do comportamento da nossa bolsa nos últimos anos. Se nós pegarmos aqui então nos últimos meses, que é essa queda de 10, 12%, nós chegamos na máxima aqui batendo 130 mil pontos em junho, e nos meses seguintes então nós chegamos aqui até a mínima, que foi de 115 mil pontos, o que representa uma queda aqui de uns 12%. Mas se nós formos olhar para o histórico, essa queda aqui de 12%, ela não representa praticamente nada perto de toda a oscilação que a bolsa teve durante todos os anos. É natural que a bolsa cresça caindo, então não se assuste quando tiver essas correções, mas a projeção que a gente tem que fazer é que no longo prazo a bolsa vai estar sempre crescendo. É essa visão que a gente tem que ter, e é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no longo prazo para não ficar sofrendo com essas oscilações de curto prazo, para que a gente tenha um crescimento com o passar dos anos, uma rentabilidade crescente da nossa carteira, e que você tenha paciência com esses momentos de queda, pois eles são passageiros. Que a gente mantenha calma e que a gente siga investindo, realizando os nossos aportes mensais tranquilamente, sempre com visão do longo prazo. Outro ponto interessante da gente mencionar é que existe um aumento muito grande de CPFs entrando na Bolsa de Valores. Hoje nós estamos chegando perto de 4 milhões de CPFs na B3. Se nós formos pegar o número de 2019 para trás, nós estávamos ali entre 1 milhão, 1 milhão e meio de pessoas. Hoje então a gente está com quase 4 milhões. Isso é um aumento muito grande. Isso tudo significa que são novos investidores que estão na Bolsa de Valores, investidores que talvez não tenham aquela experiência e que não estão acostumados com a volatilidade da bolsa. Então, em momentos de queda, esses novos investidores eles podem se assustar e podem sair vendendo seus ativos. Então é importante que a gente passe uma mensagem justamente para esses novos investidores de que a Bolsa de Valores é isso mesmo, ela vai variar, ela vai oscilar muito, mas a gente precisa ter uma visão aqui de longo prazo. Essa queda aqui de 10% ela não vai representar praticamente nada no longo prazo para nossa carteira de investimentos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, e a mensagem que fica aqui no final é que mesmo com tudo isso que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil também, é que a gente mantenha o otimismo e que a gente pense sempre no longo prazo. Essas oscilações de curto prazo, se a gente ficar olhando para a bolsa a todo momento, a gente vai ficar meio paranoico, a gente vai ficar meio louco. A gente precisa desligar um pouco disso, comprar boas ações, comprar boas empresas, bons negócios, e que a gente invista pensando no longo prazo. A gente está investindo aqui para 10, 15, 20, 30 anos, e não para os próximos 6 meses, 1, 2 anos. Isso é curto prazo. E no curto prazo, qualquer coisa pode acontecer. O curto prazo ele é imprevisível. Então é complicado que a gente fique olhando todos os dias os nossos investimentos. Pegue uma vez por mês, dê uma olhada, dê uma revisada. Foque no seu trabalho, foque em aumentar a sua renda para que você consiga aportar mais, para que você consiga investir mais, mas sempre visão de longo prazo. Porque aí sim a gente vai ter aquela tendência de alta. Comecei a investir aqui e hoje estou aqui em cima. Peguei toda essa alta, estou com uma rentabilidade muito boa na minha carteira. É isso que a gente tem que fazer, pensar no longo prazo, que aí sim eu tenho certeza que você vai enriquecer, que você vai chegar lá, que você vai atingir a sua liberdade financeira e que você vai realizar os seus sonhos. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo trouxe algum valor para você, se ele agregou valor para você, se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like, pois eu estou aqui postando vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Se você gosta de falar sobre investimentos, mercado financeiro, eu estou aqui sempre para te ajudar e trazer novas informações de qualidade, que você se mantenha sempre informado. Então, meu muito obrigado, até semana que vem e falou!